Bom, pessoal, Salve na Nave dando continuidade. Então agora a gente vai estar gravando aqui a parte de continuidade, né? Vê, eu vou dar a definição aqui. Tem dois teoremas. Eu não vou, pela primeira vez, eu não vou demonstrar aqui no canal os dois teoremas. Sei que vocês vão falar, meu Deus, cara, não faz isso não, mano. Demonstra certinho aí. Gente, eu não vou fazer isso. Por quê? Eu tenho gravado muito, sempre demonstração de teorema, e eu sou assim, e eu quase que não gravo teoria. Mas aqui, essa parte de continuidade, eu vou fazer um vídeo bem curtinho mesmo, porque é algo muito particular. Vou dar um exemplo de uma função, fazer, talvez exemplo de mais um, e acabou. Não vou fazer mais nada, gente. Só para provar a continuidade, mostrar a continuidade aqui, como funciona, para funções de duas variáveis, e já vou partir para derivadas parciais, né? Porque, basicamente, gente, continuidade não dá nada, é a mesma coisa, gente. Ó, definição. Ele vai ter a seguinte coisa, a mesma condições de enunciado, seja f, primeiro a gente tem que ter uma função, né? De duas variáveis reais, então ele vai ter aqui as condições do enunciado, seja uma função f definida de um intervalo a, contido no espaço real R2 para os reais, uma função de duas variáveis reais, uma função de duas variáveis reais, certo? E seja x0, y0 pertencente ao domínio da função um ponto de acumulação, pronto, logo, é que eu escrevi errado aqui, eu voei, mas tudo bem, fica assim, logo se f é contínua, equivale a dizer o quê? Se f é contínua, equivale a dizer o quê? Que o limite dessa minha função f de xy, quando xy tende a x0, y0, é igual a f de x0, y0, que é basicamente plotar os valores na função. Isso quer dizer continuidade, né? Como a gente viu. Bom, vou dar exemplo de duas funções contínuas. A gente vai realizar, vou te dar dois teoreminhas, que esse teorema você vai utilizar bastante para definir a continuidade na função, certo? E depois disso, acabou. A gente já vai para derivadas parciais no próximo vídeo, tá? Vamos lá. Um exemplo de função contínua aqui. É uma função f de xy, que é uma constante. Se eu tenho uma função de duas variáveis que é uma constante, ela é contínua. E o porquê disso? Muito simples, né? O limite de f de xy, quando xy tende a x0, y0, é igual ao limite de k, quando eu tenho isso, xy, as coordenadas xy, tendo a x0, y0. Sendo que eu não tenho nenhuma coordenada xy aqui, então basta que eu retire e fica constante, né? Retire aqui da minha função d constante. Então, essa é uma função contínua. Toda função constante é uma função contínua, tá? Que é basicamente eu pegar a função f de xy sub x0, y0, que dá o próprio k, que já que é uma função constante. Vamos dar outro exemplo? Uma função polinomial. Limite de f de xy igual a x, por exemplo. Quando eu tenho x, y, tendendo a x0, y0. Então, observe que eu apenas tenho x que vai resultar em x0, porque meu y não tenho aqui na minha função. Isso aqui, no caso, é igual a f de x0, y0, né? Mesma coisa, função contínua. Bora pegar outros exemplos aqui. Uma função, agora, e claro que isso é uma função contínua também, porque se eu pego uma função que só tem uma única variável, porém eu defino ela como uma função de duas variáveis, obviamente ela vai ser contínua no ponto da variável, né? Então tem essa propriedade da continuidade, bem tranquilo. Enfim, eu vou anunciar aqui os dois teoremas, que é o teorema número 1 e o teorema número 2, que basicamente eles só vão atestar que, se a gente sabe, pessoal, que para achar a existência de um limite a gente pode fazer isso daqui, eles só vão atestar que essas funções são contínuas também utilizando esse teorema. Ou seja, basicamente um complemento para aquele teorema ali acima, tá? Então,
que complemento vai ser esse? Teorema número 1 vai dizer o quê? Seja f... eu vou pegar aqui o enunciado, que eu tô cansado de escrever. Deixa eu pegar o enunciado aqui. Pegar esse enunciado de continuidade aqui. Duplicar. Apagar essa parte de definição. Teorema TE1 seja. Bora lá. E a gente vai aqui enunciar o teorema, tá? Ponto de acumulação. Aliás, se f for contínua, f é contínua em x0, y0, e eu tenho uma outra função g, certo? Tem outra função g, que também é contínua nesse intervalo. Porém, essa função g não é contínua apenas em um único intervalo, é contínua quando eu tenho uma função f de x0, y0. Basicamente assim, eu tenho uma função f de x0, y0. Eu tenho uma função f de xy qualquer, uma função de duas variáveis reais. E essa função é contínua no ponto x0, y0. Isso não quer dizer que f de xy é igual a f de x0, y0 para qualquer ponto, xy tendendo a x0, y0, certo? Isso é continuidade, definição. Beleza. Agora eu tenho uma função g, e essa função g, ela é contínua sempre que a minha primeira função é contínua. Ou seja, g é contínua na imagem da função f. G é contínua em f de x0, y0, certo? Ou seja, a imagem de g, a imagem de f é contínua e se torna g contínua, certo? Então, a composta, é por isso que eu estou querendo fazer isso. Então, a composta h de xy vai ser g de f de xy, ou seja, para definir exatamente composta, é contínua em x0, y0. Não vou fazer demonstração. Isso daqui é o que basicamente é para o quê? Quando eu fazer o teorema, primeiro teorema para descobrir a não existência de um limite, esse teorema aqui, aplicar ele, se eu tenho que gama de t aqui é uma contínua, então exatamente eu tenho que a definição de continuidade vai ser contínua também. E estava aqui, inclusive, né, contínuo em t0, né? Sendo que contínua em t0, sendo que agora a gente falou de continuidade e basicamente retomou o que seria esse teorema na real, né? Ou seja, mesma coisa, não muda nada, basicamente. Teorema número 2 é basicamente quase que a mesma coisa, sendo que a gente define um intervalo para essa função gama que eu coloco dentro, ou seja, a gente faz meio que o inverso, né? Aí definiu para uma função g, agora vai definir para a função f de uma curva, né? Ou seja, esse é o teorema número 2. Aqui a gente definiu para uma função g mesmo, função g de fora, né? E f naquele ponto, sendo como fosse a minha função curva, e aqui é o contrário, né? Meu f está para fora e o meu g seria uma função de uma curva que vai ser posta ali de dentro, né? Enfim, o teorema número 2 é basicamente quase que idêntico ao teorema número 1, sendo que vai ser escrito da seguinte forma: seja f a contido no R2 para os reais uma função e gama é do intervalo I para o espaço real R2, uma curva tais que gama de T pertence a A, certo? Para todo T pertencente a esse intervalo I, se gama for contínua, em T0 pertencente ao intervalo I e F contínua em gama de T0, então a composta
G de t é igual a f de gama da curva. É contínua em T0. Opa, é contínua em T0. Tá bom, gente? Basicamente isso. É bem simples, né? E assim que a gente vai provar a continuidade, de forma bem simples. Vai ter esses dois teoremas, que basicamente é só para falar que você vai utilizar exatamente os casos de não existência de limite anteriores desse teorema aqui, teorema de confronto, esse teorema aqui de achar duas curvas, de plotar no valor, como uma composta, e a continuidade, né? Basicamente isso, de forma simples, tá? Espero que tenham gostado, foi realmente bem rápido, não quero me aprofundar nessa parte de continuidade, porque é bem simples, bem tranquilo. E eu vou para derivadas parciais, que é uma coisa que eu vou explicar com bem mais calma, que ele vai comentar, fomentar muito sobre o assunto.